Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à palestra pública do Centro Espírita Arautos de uma Nova Era. É com muita alegria que aqui retornamos, com muita alegria que os recebemos. Sejam muito bem-vindos. Então, só para não perder o hábito, né, se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, compartilhem as palestras, deixem seus comentários sobre as palestras, isso é importante para a gente, né? Então, vamos lá. Hoje, então, para abrir, vamos ler a mensagem do livro Vinha de Luz, da brilhante parceria de Chico Xavier e Emmanuel, né? A lição número 100, intitulada Que Fazemos do Mestre?, onde Emmanuel vai discorrer sobre uma fala que está em Mateus, de Pilatos, que disse: que farei então de Jesus chamado Cristo? E Emmanuel vai nos dizer: nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, por meio do qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas.
Alguns imitam os beneficiários da Judéia a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Graças a Deus. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo ao nosso Divino Mestre Jesus por mais essa oportunidade de trabalho, por mais essa noite de palestra, pedindo um amparo, sustento para cada um de nós, que os nossos amigos espirituais possam estar conosco, nos intuindo, abrindo nossas mentes para o entendimento do que aqui vamos estudar hoje. Que o Senhor Jesus possa abençoar também a nossa palestrante da noite de hoje, que ela seja envolvida com muita paz, muito amor, muita vibração positiva, para que ela consiga nos passar tudo aquilo que ela estudou. Fique conosco, Jesus, nos amparando, nos auxiliando hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E hoje nós temos a alegria de receber a nossa irmã Maria de Fátima Moscoso, ela que é uma trabalhadora lá do Centro Espírita Luz e Caridade, e que hoje vai nos falar sobre o tema A Caridade segundo São Paulo, que está inserta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, itens 6 e 7. Seja muito bem-vinda, querida, o horário é seu, boa palestra. Paz e alegria a todos os corações amigos. Meu nome é Fátima Moscoso, sou do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, do 27º CEU. Primeiramente, quero agradecer a nossa irmã Jaqueline, do Centro Espírita Aroutos de uma Nova Era, pelo convite para fazer esse estudo. E o tema desse nosso estudo será a caridade. E nós tomamos assim como base o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nos itens 6 e 7, da necessidade da caridade segundo Paulo. E o tema desse capítulo 15 é: fora da caridade não há salvação. E aí, então, vamos pensar. Fora da caridade não há salvação. O que seria caridade? Né? E o que é salvação? Salvação. Fora da caridade não há salvação. O que é ser salvo? O que é ser salvo? Salvação é a liberdade, né, que o espírito alcança, libertar-se das suas imperfeições. Então, ser salvo é se libertar das nossas imperfeições, estarmos livres das nossas mazelas, é a gente se melhorar, a gente se modificar, a gente se aprimorar. Então, a gente estaria salvo. É conquistar o reino de Deus, né? O reino de Deus. Libertar nossas mazelas. Mas será que essa salvação só acontece quando estamos no plano espiritual? Fora da caridade não há salvação. Será que essa salvação seria só no plano espiritual? Ou conseguiríamos conquistar essa salvação aqui ainda no nosso planeta Terra, né? E como fazer isso?
Como seria essa caridade? É isso que nós vamos estudar um pouquinho essa noite, né? Com relação a esse tema da caridade, que Paulo coloca a necessidade da caridade. Por que necessidade? Por que tanta necessidade de se fazer a caridade? O que seria a caridade? Vamos ver o que no Evangelho, né, no capítulo 15, como eu falei, o Paulo coloca para a gente. Ele começa dizendo o seguinte: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze, que soa, e um símbolo que retine. Então, olha só, Paulo já começa colocando para a gente que, mesmo que ele falasse todas as línguas dos homens, tivesse todo o conhecimento, porque falar todas as línguas dos homens é ter todos os conhecimentos em suas mãos, e ainda por cima falasse a língua dos próprios anjos, ele, não tendo a caridade, de nada adiantaria, porque ele seria como um bronze que soa e um símbolo que retine. Esse bronze, o que seria esse bronze? O que ele está colocando? A frigidez, né? A falta da caridade ser uma coisa fria, né? Sem calor humano. Então, o conhecimento sem calor, aquela coisa fria. E se não, é um metal, né? E se não tivermos o sineiro, aquele que toca o sino, que para soar aquela melodia no sino, para fazer com que aquele sino soe uma música que contemple os nossos ouvidos, vai ser um eco, não vai ter nada. Então, ele está comparando todo aquele conhecimento que ele adquire, através do conhecimento das línguas, conhecimento da língua dos anjos. Se não tiver a caridade, não será nada. Então ele está comparando o sino, o bronze e o sineiro como a coisa que movimenta esse conhecimento, que no caso seria a caridade. Se não tiver essa caridade, não vai adiantar de nada. E aí ele ainda continua: ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Então, olha a profundidade. Quer dizer, se ele tiver com conhecimento das línguas, se ele conhecer os mistérios da vida, se ele souber da profecia, de tudo que vai acontecer ao seu redor, mas se ele não tiver a caridade, de nada vai adiantar. De nada. Então, Paulo mostra para a gente que não adianta nós estarmos nos aperfeiçoando na questão do intelecto somente, né? Estudando bastante, tendo muitos conhecimentos, estudar a doutrina, estudar o Pentateuco, ter o conhecimento de todas as falas que os Espíritos trazem para nós, né? Todo aquele conhecimento que nós encontramos nesse Pentateuco. De nada disso vai adiantar se não tivermos a caridade, se não formos caridosos. Então, ele coloca que até a fé que remove montanhas não vai adiantar se nós não tivermos caridade. Então, nós temos o conhecimento, acreditamos, temos a fé, mas essa fé sem obra é morta. Então, não adianta eu fazer as coisas sem o sentimento sendo a alavanca para o progresso. Então, o sentimento do amor, da caridade, é que tem que estar em primeiro plano. Todas as outras coisas vão fortalecer o como fazer, o como agir.
Mas não adianta eu ter todo o conhecimento e não saber como agir. Mas Paulo não fica por aí. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, mais uma vez, ele coloca. Então, ele colocou lá a questão do conhecimento, a questão das profecias, dos mistérios, da fé, né? Aqui ele coloca a questão dos alimentos, tá? Distribuir os meus bens para alimentar os pobres. Porque distribuir, muitas das vezes, para algumas pessoas é fácil. É fácil distribuir. Eu tenho e dou. Simplesmente dou. Mas falta uma questão primordial, que é a caridade. Não é o doar por doar. Não é dar a esmola. A caridade não é dar esmola pura e simplesmente. Não é passar para uma pessoa necessitada e entregar para ela um dinheiro ou entregar para ela um pão. Não é isso, pura e simplesmente, que é a caridade. É isso que Paulo está tentando nos mostrar. Que a caridade é algo muito maior do que simplesmente dar os bens materiais. E que também não adianta a gente mutilar o nosso corpo. Porque esse corpo Deus nos emprestou para o nosso progresso, para agirmos no bem e podermos progredir. Então, algumas vezes, nós realizamos coisas no nosso corpo que macera o nosso corpo, que faz o nosso corpo sofrer, mas não é para o bem-estar do próximo. É simplesmente eu vou fazer uma penitência porque eu quero alcançar determinado bem. E aí eu sofro, eu fico em jejum, faço várias coisas, mas eu não estou fazendo isso para ajudar ao próximo. Eu estou fazendo isso para mim, para o meu bel prazer. Então, isso não é caridade. De nada disso vai adiantar, porque eu não estou fazendo nada pelo meu próximo, eu estou fazendo por mim. Então, eu estou sendo egoísta. E aí, por isso que Paulo coloca que de nada disso, eu distribuir meu bem, eu entregar meu corpo para ser queimado, se não tiver a caridade. Então, o ponto primordial é a ação no bem. A ação do bem é que vai fazer a grande diferença de cada ato que nós praticamos. Cada ato que nós praticamos vai ter uma grande diferença no momento em que nós fazemos com amor. E aí Paulo, ele traz para a gente as características da caridade. O que é a caridade? Porque fora da caridade não há salvação. E nós vimos que salvação seria a gente se libertar das nossas mazelas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades interiores, né? Dos nossos egoísmos, dos nossos orgulhos, das nossas invejas. E como é que a gente vai trabalhar essas questões para que possamos ter a salvação? Através da caridade. Mas já vimos também que Paulo coloca algumas características que, se a gente praticar determinadas ações, mas se não utilizarmos a caridade como o ponto crucial dessa atividade, também de nada vai adiantar. E aí, então, para que a gente possa entender o que Paulo está querendo dizer em relação à caridade, ele coloca o seguinte. Primeiro ele começa assim, ó, a caridade é paciente. Gente, quando eu li isso, a caridade é paciente. A maioria das vezes, quando nós fazemos algum estudo e a gente pede para a pessoa dizer que virtude que gostaria de ter,
A grande maioria, né? Tomara que muitos aí já tenham, né? É a paciência. A gente percebe que muitas pessoas falam assim, a virtude que eu gostaria de ter é a paciência. Então, a caridade, ela é paciente. Então, o caridoso, logo, ele tem, para fazer a verdadeira caridade, é paciente. Por quê? Porque para que eu possa agir, né, eu tenho que ter calma, eu tenho que ter compreensão, eu tenho que entender o momento daquele meu irmão que está em angústia, que está necessitando de uma ajuda, mas que muitas das vezes é rebelde, não gosta de ouvir. E aí a gente tem que ter a paciência de esperar o momento dele entender as nossas colocações. E muitas das vezes nós não somos, né? Tomara que já tenha bastante gente aí que já consiga, tá? Eu ainda sou muito impaciente. Então aí quando eu continuei lendo com relação à caridade, as características da caridade, ele ainda fala para nós assim, que a caridade é paciente, é branda e benfazeja. E que ela então não se importa com o que o outro pensa a seu respeito. Então, ela é branda, ela é calma, ela é benfazeja. Ela não está preocupada com o que o outro vai pensar com relação àquilo que eu estou realizando. Então, a caridade, ele me coloca, não é invejosa. A caridade não é invejosa. Ela não fica com inveja daquela outra pessoa que fez uma caridade e que eu acho que foi maior que a minha. E aí eu tenho inveja. Então, se eu fiz uma caridade e tenho inveja daquele outro que também fez a caridade, por achar que a caridade dele foi melhor que a minha caridade não serviu de nada. Porque eu fiz para aparecer. Porque se eu sinto inveja do que o outro fez, é porque eu estou olhando e querendo que os outros vejam o que eu estou fazendo. Porque eu estou julgando, eu estou pesando, eu estou medindo o tamanho da caridade, porque eu quero aparecer, eu não quero que a minha caridade seja menor do que a do outro. Então eu quero aparecer. Se eu quero aparecer, não é a verdadeira caridade. Porque lá no Evangelho também diz que não saiba a vossa mão direita o que a sua esquerda faça. Então quer dizer que você faça o bem sem olhar a quem e sem ter necessidade que outras pessoas saibam o que você fez. Então, se nesse momento eu tenho inveja, porque eu acho que o outro fez uma caridade maior do que a minha, eu não fiz a verdadeira caridade. E ele continua. Ela também não é temerária. Ela não tem medo de fazer, de acontecer. Porque muitas das vezes nós nos escondemos através do medo. Eu não vou hoje distribuir a sopa, eu não vou fazer determinadas coisas porque eu estou com medo. Eu tenho medo daquelas pessoas, eu tenho medo que a cidade está tão violenta. Então, eu coloco vários medos que vão impedir a minha ação no bem. E a caridade, ela não é temerária, ela não teme, sabe por quê? Porque ela está fazendo em prol do outro. E quando a gente age no bem, a gente procura fazer o bem ao outro, tenhamos certeza que estamos rodeados de bons irmãos nos ajudando a realizar aquela tarefa. Porque quando saímos em caravana para fazer algo pelo outro, nós fazemos uma prece, nós pedimos a Deus a proteção. Ao realizarmos as marmitas, ou realizarmos o lanche, ou elaborarmos as sacolas de roupa para fazer a distribuição, nós oramos
para que tudo possa sair dentro do previsto, que as pessoas sejam acarinhadas pelo amor divino, que a gente possa atingir o coração daqueles irmãos que estão em sofrimento. E com isso, nós vamos mentalizando o bem. Então, toda vez que a gente está mentalizando o bem, fazendo o bem, ao nosso redor tenhamos certeza, estaremos cercados de bons irmãos, que vão estar buscando também ajuda para que tudo possa acontecer dentro do planejado. E ele ainda coloca também que a caridade não é precipitada. Então, ela não é temerária e nem é precipitada. Quer dizer, eu percebo que uma pessoa está necessitando de ajuda. Mas eu fico tão aflita, mas tão aflita em resolver o problema daquela pessoa, que eu não faço nem uma busca com ela de saber o que realmente ela está precisando. Eu mesmo avalio o que ela precisa e resolvo solucionar o problema dela. E muitas das vezes, a minha solução não é a solução para o problema dela. Por quê? Porque eu sequer quis ter a paciência de sentar, de ouvir aquela pessoa, de saber a causa do seu sofrimento, o que ela está necessitando, o que ela está precisando. Às vezes não são nem coisas materiais que ela precisa. Ela precisa de um ombro amigo, alguém que a escute, alguém que a oriente, que mostre para ela o que ela precisa fazer, né? Aonde ela pode buscar ajuda. E aí a gente se precipita. Mas essa precipitação também, muitas das vezes, pode acontecer pela nossa pressa de fazer e acabar e ficar livre. Então nós temos que ter cuidado de, se eu vou atender ao irmão, que eu tenha a paciência, a benevolência de ouvir o meu irmão, de escutar o que ele está precisando, para juntos e tentarmos encaminhar o nosso irmão para que ele encontre a solução do seu problema. Porque os problemas estão aí para que nós possamos resolvê-los. Mas muitas das vezes nós queremos resolver o problema do outro. Mas quem precisa resolver o problema é a pessoa. A pessoa que tem que começar a adquirir os seus conhecimentos e os meios para solucionar os seus problemas. Nós podemos ajudar. Primeiramente, a gente dá o peixe, orienta como depois ele pode pescar esse peixe. Mas, pensando que Paulo já parou por aí, não. Então ele já falou que a caridade ela é paciente, ela é branda, é benevolente, é benfazeja, não é temerária, não é invejosa, nem é precipitada e também não se enche de orgulho. Então, a caridade também não é orgulhosa. Ela não bate no peito para dizer assim, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fui ali, fui lá, né? Começa a contar tudo que fez, toda orgulhosa de poder ter feito muita coisa. Mas não é a quantidade que interessa, é a forma como fazemos. É a maneira como lidamos com o outro, sem humilhar, sem fazer com que ele se sinta menor, mas sim igual a todos nós. Então, nós não podemos ter orgulho de estar realizando a caridade. Não. O caridoso, ele não pensa nesses aspectos. E a recompensa que o caridoso tem, e que ele é o melhor para ele, a recompensa, é da sua consciência tranquila,
da paz que ele sente de ter conseguido realizar uma tarefa em prol da ajuda de alguém. E ele saber que o único que precisa saber o que ele fez é Deus. Só Deus. O que importa é Deus saber o que está passando na nossa mente, no nosso coração, quando estamos realizando aquela tarefa. Essa é a grande recompensa nossa. É a paz de espírito, é a nossa tranquilidade. Não são os outros que precisam saber o que nós fizemos. Então, por isso que ele não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses. Então, ela não é desdenhosa e nem cuida dos seus interesses. Quer dizer, eu vou, mas primeiro eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aí, se sobrar tempo, eu vou. Então, eu estou fazendo somente dentro do meu interesse. Eu não estou disponibilizando o que me falta. Eu estou disponibilizando o que me sobra. E o verdadeiro caridoso, ele não pensa em si primeiro. Ele não pensa em realizar todos os seus desejos para depois realizar o desejo do outro, ou solucionar ou ajudar o problema do outro. Ele pensa no outro primeiro. Então, ele não cuida dos seus interesses. Ele cuida do interesse do outro. Porque cuidando do interesse do outro, ele com certeza ele vai conseguir realizar o que ele precisa para ele. Porque ele vai ter a paz, ele vai ter a tranquilidade, uma consciência tranquila de que ele, naquele dia, ele realizou tudo o que ele podia, porque Jesus disse para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu estou amando ao próximo, eu estou me amando. E aí eu tenho a recompensa divina. Ele não se agasta, não se aborrece, não se irrita. E a gente? Será que a gente já não se irrita? Com aquele irmão, às vezes, que chega choroso, e aí a gente vai lá com toda aquela calma, tranquilidade. Meu irmão, o que você tem? Estou achando você meio cabisbaixo, meio tristonho. Você não quer conversar? Não, nada não. Estou tudo bem, eu não quero conversar nada hoje não. Mas meu irmão, você precisa abrir seu coração, você precisa falar. Eu estou vendo no seu rosto, no seu semblante, que você está muito angustiado. Vamos, fala. O que está acontecendo? Não, minha irmã, eu não estou querendo falar agora. Obrigada, tá? Então tá bom. Já que você não quer falar, fica aí com os seus problemas. Você foi caridosa? Será que eu não fui precipitada? E a caridade não pode ser precipitada. Eu não posso me irritar. Se o outro diz que não quer falar, eu querendo ajudar verdadeiramente, o que eu devo fazer? Meu irmão, eu estou vendo que você está muito triste, mas tudo bem, eu vou orar por você, vou pedir a Deus que te ilumine, que você possa ter boas ideias de como solucionar as suas aflições. Mas lembre-se, no momento que você precisar, na hora que você precisar, confia em Deus e eu estarei aqui para te ouvir, para te ajudar no que for possível. Fica com Deus, meu irmão. Estou orando por ti. Eu fiz a caridade? Sim. Eu não estou me precipitando. Eu não estou querendo resolver o problema dele pelas minhas ideias, pelos meus momentos, pelo meu tempo, mas sim me dispondo a ajudá-lo no tempo dele, no momento dele, na hora que ele precise e além do mais, estou fazendo a caridade, orando por ele, pedindo para que o mentor espiritual dele
para que Deus o ilumine, que o ajude a esclarecer e ter o discernimento de encontrar o seu caminho. Então, eu fiz a caridade e eu não me irritei. Nem se azeda com coisa alguma. E outra coisa muito interessante que a gente viu, Paulo ainda coloca que a caridade não suspeita mal. Ela não suspeita mal de ninguém. Ela não julga. Ela não acha, não fica naquele achismo de ficar assim, mas se eu der o dinheiro, será que ele vai fazer bom uso desse dinheiro? Mas se eu der aquela minha roupa, será que ele vai cuidar daquela roupa direitinho? O que será que ele vai fazer com esse bem que eu estou dando a ele? O que será que ele vai fazer com o dinheiro? Ele disse que é para comprar comida, mas será? Então eu estou julgando. Eu estou com vários pontos de interrogações para fazer a minha caridade. Eu estou colocando em dúvida o que o outro vai fazer com aquilo que eu vou oferecer a ele. Não importa. O caridoso, ele não julga o outro. Ele acredita no outro. E confia que ele possa fazer bom uso daquilo que está sendo ofertado a ele. E que a gente ore. Porque se eu me dispus a ajudar, a doar alguma coisa, eu doe com amor no coração, para que aquela peça de roupa vá impregnada de bons fluidos, que aquele alimento seja o alimento que vai aquecer, fortalecer o estômago daquela família. O que ele vai fazer com o alimento, ele vai decidir. Ele vai ver. O que eu vou fazer com amor, dando para ele e que ele possa utilizar da melhor forma. E não esperar que ele, e nem julgar que ele está agindo de má fé. O caridoso, a caridade, não faz julgamento do outro. A caridade também não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então a caridade, ela sempre vai se rejubilar com a verdade. Independente de quem seja, ela sempre vai estar do lado da verdade, do que realmente aconteceu. E não vai botar panos quentes em A, B ou C e julgar A, B ou C de forma arbitrária. Então, a caridade, ela faz o caminho reto. Ela segue uma única linha, que é do amor. Porque a caridade é o amor em movimento. Então, tudo que fizermos ao outro, façamos com tudo de melhor que tenhamos para dar. Tudo de melhor. A melhor palavra, o melhor consolo, a melhor orientação, que seja a minha fala tão suave que possa atingir o coração de quem escute. E que ela não seja nunca áspera, que faça-o ser humilhado. Então, a caridade, nós precisamos utilizar da maneira que o outro se sinta bem. E nós temos, graças a Deus, algumas bússolas de como seguir esse caminho. E essa primeira grande bússola que nós temos é Jesus, que é o nosso mestre, nosso guia, é o único modelo e guia da humanidade. Jesus, que nos ensinou a lei do amor, a lei do perdão, a lei de
acolhimento, porque Jesus acolhia a cada irmão que chegava até ele, lhe dando o amor que ele necessitava, o afago que ele merecia, sem discriminar, sem o condenar, sem colocar o dedo na ferida. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Não é catucar a ferida de ninguém. Nós temos mais alguns irmãos, né, que nós podemos lembrar, como a Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce. Quantos irmãos ela chegava próximo, acolhia, né, lhe dando o carinho, o afago, o olhar de amor. Como o olhar, muitas das vezes, consola muito mais do que 1000 palavras. Um aconchego, um carinho, um cafuné. Então, a caridade, ela é feita através da doação, mas não da doação material, pura e simplesmente. A doação material também vai acontecer, sim, porque nós temos esse nosso corpo de carne que temos algumas necessidades para mantê-los, como água, alimentação, uma vestimenta, né, para se proteger do frio, da chuva, das intempéries. Mas essas coisas a gente vai conquistar, mas que tudo isso também seja levado com aquele amor que Jesus pediu que nós fizéssemos, amando o nosso próximo, porque todos nós somos filhos de Deus. E fazendo o bem ao nosso próximo, estamos agradando a Deus, estamos amando a Deus, porque quando a gente ama as suas criaturas, nós estamos dando o exemplo do amor a Deus. E a gente também precisa lembrar que a caridade não é feita de momentos. Não é um momento. Tal dia eu vou ser caridoso porque tal dia eu vou ao abrigo. Vou lá, vou conversar com as velhinhas, né? Mas sair dali, pronto, já fiz minha caridade. Aí eu passo a semana toda não utilizando mais a palavra de carinho, não atendendo a mais ninguém, porque eu já fiz a minha caridade naquele dia que eu fui lá ao abrigo. Isso é caridade? Momentos. A caridade, ela é diária, ela é contínua. Ela não é só alguns momentos. O verdadeiro caridoso, ele é caridoso sempre, né? Como Jesus, como a irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, que não tinha dia nem hora que ela dissesse para alguém que não iria atender porque já tinha passado da hora. Não, hoje eu não posso te atender, porque o horário de atendimento para vocês é tal dia e tal horário. Se você vier nesse tal dia e tal horário, eu te ajudo. Fora desse dia e tal horário, eu não posso te ajudar. Isso não é ser caridoso. É claro que a gente tem que ter uma organização. É claro que a gente precisa ter uma organização para poder fazer os atendimentos, porque nem sempre nós estamos, em todos os momentos, livres para isso. Mas se naquele dia, que não é o dia, eu estou ali e tem a pessoa que chegue até nós precisamos atendê-la. Nós precisamos ouvi-la. Por quê? Porque eu me dispus a estar ali naquele dia. E não foi por acaso. Porque nada acontece por acaso. Se eu nunca estou naquele dia, naquele horário, e naquele dia, naquele horário, eu estou ali, e chega uma pessoa aflita, com certeza os amigos espirituais sabiam que eu estava ali. E que eu poderia atender. E aí, como eu faço a caridade em momentos, eu resolvo não atender.
Então eu perdi a grande oportunidade de fazer o bem ao meu próximo. A caridade, ainda diz Paulo, é agora estas 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. A caridade permanece, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, Paulo coloca para a gente que as virtudes da fé, a esperança e a caridade, entre essas 3, a caridade é a primeira. Por quê? A fé nós temos fé, né? Nós temos a fé, nós acreditamos em Deus, nós exercitamos a fé através das preces, da confiança em Deus, nós temos a esperança, nós temos, mas a caridade, nós não temos a caridade, nós somos caridosos, nós precisamos ser caridoso. Então, por isso, não existe momentos de caridade. Porque se eu sou caridoso 24 horas. Eu não sou caridoso um dia na semana, mas os 365 dias do ano. Então, ele coloca que a caridade é a primeira das virtudes que nós precisamos conquistar para nos salvarmos. Fora da caridade não há salvação. A caridade é o ponto de convergência de todas as religiões, tá? É a convergência. E a caridade tem como objetivo maior unir os irmãos, unir, e não desnivelar, é unir os irmãos, que todos nós possamos ver o nosso irmão como vemos a nós mesmos. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, graças a Paulo, né, nós podemos hoje entender um pouquinho mais sobre a caridade e que possamos refletir nessas palavras que Paulo nos trouxe, nesse capítulo 15 do Evangelho, sobre a caridade, e que a gente possa começar, né? Quem ainda não começou, ou quem já começou e de repente estamos fazendo de forma equivocada, que possamos começar a perceber o que é a verdadeira caridade. Que nós possamos juntos fazer essa caminhada, porque fora da caridade não há salvação. E essa salvação não é simplesmente lá no plano espiritual, é aqui. Fazendo a nossa mudança interior, fazendo as nossas modificações, transformando o nosso egoísmo, o nosso orgulho em amor ao próximo. Então, nós agradecemos a nossa irmã Maria de Fátima, né, pela presença aqui conosco. Muito obrigada, agradecemos demais, e que ela possa estar disponível para, de uma outra vez, aceitar o nosso convite. Nós agradecemos a presença de todos e agradecendo pelo contato de vocês e lembrando que na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma palestra. E agora, para finalizar, vamos pedir à palestrante que ela possa fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, querida? E agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. E agora vamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de estudarmos juntos. E assim, Mestre Jesus, Deus nosso Pai de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, agradecidos por ter a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, estudando o Teu Evangelho, e que possamos, Senhor,
emanarmos essas boas vibrações, Senhor, a todo o nosso planeta, a todas as pessoas que ainda não te conhecem, as pessoas que ainda estão tão materializadas, não entendendo ainda que a verdadeira caridade é o único caminho para a nossa perfeição, o nosso aprimoramento. Ampara, Senhor, aos enfermos nos hospitais, as pessoas que estão nos asilos, nos orfanatos, que elas possam receber nesse momento esses fluidos tão benéficos em cada coração amigo, nos enfermeiros, nos médicos, nos hospitais, que com seu carinho, com a sua ajuda, praticam o que há de melhor, que é a caridade ao próximo. Ampara, Senhor, a todos nós, graças a Deus.